Primeiramente, né, eu acho que para mim é um golaço da diretoria do São Paulo, né, se preocupar com a alta dívida do São Paulo, não deixar chegar a 1 bilhão, né, a gente deve aí em casa de 800 milhões de reais, 800 milhões, né, de dívida o São Paulo tem no déficit, né, então está muito alto essa dívida, podendo chegar a 1 bi. Então acho que para mim foi um golaço da diretoria se preocupar com isso, né, e se preocupar com o futuro do São Paulo. Esse fundo, né, o São Paulo vai arrecadar esse valor de 240 milhões por temporada e vai pagar esse fundo, né? Esses caras, essa empresa é uma empresa de fundos econômicos e financeiros, né, que vai ajudar o São Paulo a pagar e sanar essas dívidas. E outra, o São Paulo vai ter um investimento menor, né, no futebol, né, e vai ter que seguir algumas regras que essa empresa, né, de fundos econômicos ela realmente pede, né, em alguns quesitos. Então, São Paulo vai ter aí um certo menor investimento no futebol profissional. Então, São Paulo vai ter um pouco de dificuldade na questão do mercado, mas é certo que também o São Paulo por volta de 2 anos e meio a 3 anos, se o São Paulo seguir todas as diretrizes, né, que essa empresa está pregando, o São Paulo já pode ter aí crédito, né, crédito para poder investir mais no seu elenco. Então, para mim, eu acho que uma atitude certa da diretoria, né, de fazer, porque o São Paulo precisa ser criativo, né, nessa questão, porque o São Paulo, a dívida só aumentou nessa temporada, mesmo com o elenco com algumas limitações, e o São Paulo, mesmo com o elenco limitado, com um time de 1 a 11 bom, o São Paulo chegou longe nas competições, né? Poderia chegar muito mais na Copa do Brasil, podia chegar muito mais na Libertadores, mas pegamos o Botafogo, né? E a gente acabou sendo eliminado. Mas o São Paulo prova e o próprio Fortaleza, né? Que com um time assim, com um monte de jogador nota 6, 6,5, fazendo um bom trabalho e usando a base também, o São Paulo pode, ao mesmo tempo, se tornar um time competitivo, né? E ao mesmo tempo sanando suas dívidas com esse fundo. Então, a empresa vai fornecer ao São Paulo 350 milhões de reais, né? Por volta desses 4 anos e meio, né? O São Paulo vai ter que, por temporada, fazer 240 milhões, o São Paulo faz, né? E vai pagar esses 240 milhões a essa empresa, e o São Paulo vai ter aí uma sobra de 110 milhões para investir, por exemplo, em pagamento de salário dos jogadores, né, pagamento de funcionários também, né, que inclui jogadores e outros funcionários também que trabalham no clube, e também em outros fundamentos que o São Paulo precisar usar a grana. Então, dos 240 milhões e o que o São Paulo arrecadar a mais vai para o clube, né? O São Paulo guarda, né? E esses 240 milhões o São Paulo paga essa empresa. Então, são uma empresa de caras que investem, né? Investem, né, nesse fundo para que tenha uma certa garantia do São Paulo preenchendo esses requisitos, poder aí sanar suas dívidas. Então, para mim, eu acho que a diretoria faz certo, né, na minha visão, né, porque o São Paulo precisa realmente se preocupar com as dívidas, não deixar chegar a 1 bi, para mim foi muito importante, e um golaço também do Conselho Deliberativo que aprovou. Então, a gente viu o São Paulo preocupado com o futuro, né, e tendo aí essa questão desse fundo aí, podendo pagar suas dívidas de vez, né? E como eu falei, se o São Paulo seguir os requisitos de 2 a 3 anos de uma forma assertiva, o São Paulo já pode voltar ao mercado, né? Porque a ideia da diretoria é 2030, o São Paulo no ano centenário ter um time forte, né? E quem sabe alinhar aquela reforma do Morumbi, né? A reconstrução, a ampliação do Morumbi com a W Torre, né? Ainda o São Paulo está em vias de negociação. São Paulo tem um time forte e o Morumbi ampliado. Então a ideia do São Paulo é essa. Então o São Paulo vai ter esse período de 4 anos e meio para poder sanar essas dívidas, seguindo a regulamentação, né, desses prazos e também do que a empresa pede, né, porque a empresa está investindo no São Paulo, né, para poder sanar as dívidas, porque esse fundo ele é como se fosse um empréstimo bancário, mas sem juros, né? Se o São Paulo se tivesse continuando pegando empréstimo dos bancos, ia ter muitos problemas, né? Porque a questão de juros, os juros são muito altos, e com essa empresa aqui
o São Paulo praticamente meio que pegam a grana emprestada para poder pagar suas dívidas, né? Uma empresa que está também se oferecendo ao São Paulo e tem essa questão porque essa empresa é especializada nesse tipo de trabalho, né? Que é sanar as dívidas dos clubes de futebol, e o São Paulo está sendo o primeiro a recorrer a essa empresa. Não sei se essa empresa já fez algum trabalho com outro clube, mas é certo que o São Paulo, para mim, no lugar de pegar dinheiro emprestado no banco, né, faz essa mão de regra, né, essa via de regra com essa empresa. Então, bem bacana aí a questão do São Paulo estar preocupado com as dívidas. Então, é isso. São Paulo faz 240 milhões, entrega a essa empresa, né, que vai, nesses 4 anos e meio, pagar ao São Paulo cerca de 350 milhões, né, nos 4 anos e meio. Se a gente for ver, é pouco, né, porque o São Paulo aí tem que pagar jogador, fazer contratação, né, pagar funcionários, mas o São Paulo vai estar diminuindo suas dívidas, né, e o que sobrar, o São Paulo pode usar para outras coisas, como eu falei aqui, contratação e tudo mais. Então, o São Paulo aí, ao mesmo tempo, sabendo trabalhar, como eu falei, sabendo usar a base, sabendo vender os jogadores que precisa, né? Por exemplo, o Rodrigo Nestor da vida, o Wellington Rato, se chegar a proposta, jogadores que já não rendem mais o que rendiam, São Paulo pode vender, né, esses jogadores, promover meninos da base e também, quem sabe, aí poder trazer jogadores, reforços pontuais, né? O São Paulo precisa de um meia, né? Articulador não tem. O São Paulo precisa aí de um lateral direito, o Wellington vai embora. Então o São Paulo precisa ser assertivo e tem também os meninos, né? O William Gomes, o Rian Francisco, que o Carlos vai falar aí da renovação também. E tem jogadores aí importantes. E outro recado, né? Júlio Casares prometeu que vai ter uma reformulação em Cotia. Então o São Paulo já está preocupado também com essa questão de Cotia para poder revelar mais, porque o São Paulo vai ter menos investimento a partir de agora com esse acordo, com esse fundo, né, com essa empresa aí, que o São Paulo vai começar a preparar uma mudança de questão financeira para poder sanar suas dívidas. Então é isso, Carlos. O São Paulo aí muito bem no mercado e muito bem na questão das finanças a partir de agora, podendo sanar suas dívidas e ter um time mais forte daqui para frente. E outra, é mais ou menos um exercício esse que o São Paulo está criando, aquele meio que exercício meio Palmeiras lá atrás, né, com o presidente Paulo Nobre, e também aí com o Flamengo lá atrás com o Bandeira de Melo, né? Então o São Paulo tem meio que um ativo interno, né, um cara que investe, mas ali a diferença que era o Paulo Nobre, e o São Paulo vai ser uma empresa, né, vai ser uma empresa interna que vai investir no São Paulo para poder pagar as dívidas, vai ser mais ou menos Paulo Nobre e Palmeiras, né, no mesmo modelo, e a questão do Bandeira de Melo vai ser o médio e longo prazo, né? O São Paulo vai ter esses de 3 a 4 anos e meio para sanar as dívidas. Então, é uma mistura dos dois, né, que o São Paulo vai ter aí para pagar essas dívidas. Então, acho que bem bacana, né, o São Paulo aí correndo atrás de um modelo que, para mim, é o mais viável. Então é isso, Carlos. Fala um pouquinho aí sobre a questão do Rian Francisco, que já cai um pouco nessa questão da preocupação com o São Paulo, né, na questão que o São Paulo não vai poder fazer grandes investimentos no time. Bom, o São Paulo renovou, né, o contrato do Rian Francisco. Ele tem 17 anos, né? Então o São Paulo renovou aí. Ele é artilheiro da equipe sub-20 aí do Tricolor. Ele tinha um vínculo até 31 de janeiro de 2026 e agora estendeu até 30 de agosto de 2028. E com isso, né, a multa contratual prevista para clubes de fora do Brasil saltou de 60 milhões saltou para 60 milhões de euros. Algo aí equivalente a 362 milhões de reais. Então é isso aí, São Paulo já se protegendo, né, de eventuais clubes que venham aí de fora. Viu que tem futuro no garoto, o garoto é bom de bola, é artilheiro, então São Paulo já estende o vínculo e já aumenta a multa rescisória.